Boa noite a todos. Eu peço para vocês, inclusive os que eu nem conheço, pelo Brasil ou pelo mundo, podem abrir a Bíblia, pegar suas Bíblias. Eu quero pregar em Efésios 2, 8 e 9. Salvação pela graça é o tema desta noite. Hoje pela manhã eu preguei sobre salvo para as boas obras. Agora eu quero voltar no texto e pregar nesses dois conhecidíssimos versos dos crentes pelo mundo. Vamos citar o versículo aqui, está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Pedimos tuas misericórdias, Pai de amor, para mim que vou pregar e para todos quantos irão ouvir tua palavra, porque ela é maravilhosa, poderosa, ela é suficiente para edificar teus santos e chamar os perdidos a Cristo. Então, embalados nessa confiança, é que podemos pregar a tua palavra. Então, eu quero pedir tuas misericórdias para a minha vida e para todos quantos aqui estão ouvindo e para todos quantos hão de ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Salvação pela graça é o tema desta noite, baseando nesses dois conhecidíssimos versículos. Aliás, Efésios é uma carta, diria, a mais bela carta que trata sobre a graça de Deus. Desde o começo, e elas irrompe carta adentro, chega até o capítulo 6. Maravilhosa carta. Eu acho que cada crente deveria até decorar esses 6 capítulos, porque são maravilhosos, né? Então vamos tratar disso hoje à noite, e eu estou trazendo essa mensagem na tentativa de elucidar uma coisa que pode ser recebido com engano. Tem muitas e muitas pessoas enganadas, porque não entendem o que significa graça. Então, nós não podemos esquecer que Satanás, ele causa embaraço, ele cria confusão. Então, pegar a nossa fé e dizer estou salvo sem um exame cuidadoso da Bíblia, é perigoso. Inclusive Paulo, quando ele fala com a igreja de Corinto no final, ele diz: examinai para ver se estáis na fé. É muito importante esse exame. Então a Bíblia é para isso. Então, se você foge das Escrituras só porque não quer ser confrontado, você está perigando a sua vida. Você tem que examinar o que é a sua fé à luz da palavra, porque está em jogo a sua alma, seu destino eterno está em jogo. Então, procurando ajudar, eu quero somente a verdade para ajustar nosso viver aqui, a fim de que vivamos de uma forma agradável a Deus, para o nosso bem espiritual e para ajudarmos outros que precisam. Então a igreja deve pensar assim. Outro detalhe, irmãos, é que nós estamos simplesmente cercados de eu vou dizer, de uma nuvem de confusão religiosa hoje. Aumentou grandemente o número de igrejas, não nada errado com isto. O perigo está na confusão teológica, porque virou um tipo de uma coxa de retalho. Muitos falam assim, eu creio nisso, mas creio nisso.
não está tendo hoje uma fé definida, uma fé ortodoxa. Não está tendo. Então, nós não podemos fazer da nossa vida coxa de retalho, colocando um pedaço aqui de pano de uma cor diferente e fazendo do jeito que nós quisermos fazer. Então, queridos irmãos, é necessário que nós apliquemos essas coisas em nossas vidas. O que é salvação pela graça? Aqueles que buscam a verdade devem conhecer o caminho certo. Então é por isso, a Bíblia não deixa dúvida. Na Bíblia não há lugar para eu duvidar de que se eu sou salvo ou não. Todo o problema está conosco. Na nossa incapacidade de raciocinar espiritualmente, de examinar as coisas da forma bíblica. Então, queridos, outro detalhe é o que um conhecimento errado da graça leva a viver errado também. Então vamos tentar ser caprichosos nisso aqui, examinando à luz das Escrituras o que é realmente salvação pela graça. A primeira lição é que nós vamos ver a obra da graça na salvação. Por quê? Pela graça. Está vendo aqui? A Bíblia não diz porque é pela graça e pela fé. É pela graça. Agora você diz, pastor, não é pela fé? Diz o texto, mediante a fé. A salvação é pela graça. O instrumento da graça é a fé. Então não pode misturar a graça de Deus e a fé do homem. Se você fizer isso, você está dizendo que a graça está pedindo colaboração. Eu vou, mas você precisa de me ajudar. Então está pedindo uma ajudazinha para a graça. Então já não é graça, aí é obra. No momento que você põe a sua fé, note, a sua fé, para atender certa solicitude da graça, é porque você não está entendendo. Isso vai dificultar sua vida mais tarde. Então vamos à compreensão do texto. Primeiro eu vou tirar tudo aqui que, vamos dizer assim, atrapalha. Não vamos tentar misturar água com óleo, com azeite. Não tente, porque vai perigar. Não mistura. Não pode ser pela lei. É por isso que a Bíblia no Novo Testamento fala graça. Graça. Quando os apóstolos chegavam em qualquer igreja, naquele tempo, os apóstolos, eles diziam para a igreja, graça e paz. Por quê? Está fazendo real diferença entre a graça e a lei. Então, queridos irmãos, quão importante é isso agora? Vamos adiante nesta explicação. A lei não pode fazer nada, absolutamente nada, pela salvação de alguém. Alguém disse, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não, você está tentando pegar os padrões da lei, aqueles padrões morais da lei, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você está pegando aqueles pedaços da lei, como faziam os fariseus, e tentando, vamos dizer assim, unir a graça com a lei. Eu posso aceitar Jesus e ao mesmo tempo eu posso dar uma colaboraçãozinha aqui. Eu posso tentar ajudar. E então, queridos irmãos, está completamente errado. Veja bem, nada da lei. Veja bem, queridos irmãos,
A lei faz o quê? Qual é a função da lei? A lei não foi dada para salvar. Ela foi dada para servir como um tipo de um médico que dá um diagnóstico para a gente. Em fevereiro deste ano, eu fui fazer um exame de vista porque estava com problema na retina, não sabia. Então, quando o médico lá no centro examinou, ele falou para mim: seu Davi, seu problema não é catarata ou limpeza da lente da catarata. Seu problema é retina. Eu não posso fazer isso. Então, vamos pegar você, mandar para outro médico, tá? Ele vai fazer essa cirurgia para você. Notem bem, é assim que a lei faz. A lei pega o pecador, examina e diz: eu nada posso fazer por você. Vai para Cristo. Ele é o Salvador. Então, queridos, a graça faz tudo. A graça é o poder de Deus. Alguns confundem graça com grátis. Completamente uma mentalidade enganosa acerca da graça. Tem nada a ver. A graça não é grátis. No Novo Testamento tem um verbo, uma palavra que define grátis. Mas não essa palavra. A palavra caris é graça no sentido de graciosidade. Quando nós notamos uma criancinha vindo em nossa direção, nós falamos: que gracinha, achamos beleza naquilo. Graça é a mesma coisa. É Deus olhando para um pecador arrependido, é Deus aceitando o pecador em Cristo. É assim que Deus opera, é graça. Graça é um poder ativo de Deus na vida daqueles que são salvos. Graça não é misericórdia. Misericórdia é uma coisa e graça é outra. Misericórdia é Deus indo e abraçando um pecador imundo para limpá-lo, purificá-lo. Graça é a maneira que o pecador é trazido em Jesus Cristo para estar nele. E assim, doravante, só a graça operando. Então, a Bíblia põe todo o serviço da salvação na graça. Pronto. Todo o serviço da salvação é posto na graça de Deus. Então, eu diria para vocês, melhor dizendo, que graça é a força de Deus alcançando pecadores. Agora, vamos ilustrar aqui para ver se vocês podem entender. Como é um pecador para Deus? Que situação ele está? Ele está morto. Eu quero perguntar, se você quisesse dar vida ao morto, se você pudesse, você pediria ajuda dele? Ele está morto. Você chega para um corpo morto, você grita, você chama, você tenta fazer as mãos mexer, você pode até mexer, mas é você que está com sua energia fazendo as mãos de um defunto mexerem. Escuta, como é que Deus vê o homem? Morto em seus delitos e pecados. Ele não tem poder nenhum para Deus. Não pode funcionar. Então é Deus quem tem que atrair. Olha o que Jesus Cristo disse para os judeus, no capítulo 6 de João: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A palavra trazer significa arrastar. Ninguém vem a Cristo, ninguém pode ir a Jesus. É indo para Deus. Quem que pode? Ninguém dá um passo sequer em direção a Ele. Então o poder tem que ser da graça. É chamado graça irresistível.
É o poder que atrai quando Deus chama. Os pecadores zombam de Deus, brincam com as igrejas, com os pastores, zombam de Cristo, afrontam o Espírito de Deus, mas com a graça não. Quando a graça entra em ação, não tem poder que possa, vamos dizer assim, anular o poder gracioso de Deus em chamar pecadores. É sempre assim que Deus opera. Outro detalhe, mostra que todo ato foi de Deus desde a eternidade. Deus tem um plano eterno. Não foi uma coisa inventada na última hora. Não foi porque os pecadores caíram e Deus de repente chamou a triunidade, se reuniu. Olha, não deu certo nossos planos. Vamos sentar aqui, fazer um conselho para ver se nós resolvemos esse problema com os pecadores. Não, não foi isso. Os planos eternos de Deus. Deus não lida com planos feitos no tempo. Não. Deus não tem plano B. O plano foi feito tudo na eternidade. Tudo pela graça. Vocês podem notar isso na própria carta de Efésios, capítulo 1. Pela graça sois salvos. Que repetição, não é? Que beleza da graça de Deus. Também, irmãos, mostra que foi do começo ao fim. Tudo é Deus realizando. Ninguém dos que foram salvos, ninguém entrou no céu, não tem no céu ninguém que deu uma mãozinha para Deus na tentativa de ajudá-lo. Não. Todos os que estão nos céus rendem glórias, graças ao Senhor. Apocalipse mostra o que a gente não vê com os olhos físicos, mostra o que vemos, o que será visto na eternidade. Remidos de todos os lugares no mundo, dizendo, adorando ao Cordeiro, porque foi Ele quem comprou pessoas de todas as tribos, todas as nações, de todas as línguas, para Deus o Pai. Salvação pela graça. Olha que modo de Deus operar. Ele comprou, Ele veio, Ele realizou tudo na cruz. Indo adiante, a graça salvadora mostra o que faz nos santos. O que diz o texto? Pela graça sois salvos. E aqui eu quero, com essas palavras, tentar ver os irmãos contentes, alegres, os verdadeiros crentes. Sois salvos. Eu estou trazendo isso aqui porque há muitos que pensam que crentes perdem a salvação. Tem muitos grupos que pensam, você é salvo se você andar assim, assim, assim. A Bíblia não dá lugar para salvação para aqueles que brincam com Deus no pecado. Não tem isso na Bíblia. Quem vive no pecado nunca foi salvo. 1 João, ele fala sobre isso. A Bíblia não dá margem para eu viver associado com as minhas maldades e ainda dizer que eu vou para o céu. Também a Bíblia não diz que o crente perde a salvação. De maneira nenhuma. Eu vou mostrar para vocês no próprio texto. Veja que tem basicamente dois verbos aqui. Um no estado ativo e outro no estado perfeito. Então vamos examinar aqui os dois. No ativo diz sois. Não éreis, sois. Está vendo aqui? Sois. Está dizendo para os crentes, nesse momento, agora mesmo, enquanto vocês cantam, enquanto vocês
andam, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão dormindo, sois salvos. Está vendo? Então no grego o presente significa atividade contínua. Tempo presente ativo. Então, sois. Você olha aquele irmãozinho lá na rua, ele é salvo. Não está vendo para ver se ele vai ser salvo. Não vai dizer que ele foi salvo. Nunca põe no pretérito isto. Sois, tempo presente ativo. Vocês que se converteram a Cristo, vocês são agora e serão para sempre salvos. Mas vamos para o outro verbo, porque a palavra salvo está no perfeito. Tempo perfeito. E no grego, uma língua incrível, muito rica. O perfeito dá uma ideia de uma coisa que foi feita uma vez e para todo sempre. Esse é o tempo perfeito, no tempo grego. Sois salvos. Nós temos também a expressão está escrito. Eu até preguei sobre o livro da vida. Expliquei essa expressão no domingo passado. Está, tempo ativo. Escrito, tempo perfeito. Veja como as duas coisas combinam. Sois salvos. Então está no estado perfeito. Quem realizou a obra da salvação não pode nem vai desmanchar nunca mais. Agora eu posso, vamos dizer assim, definir essas coisas? Posso. Em João capítulo 10, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Olha que beleza. A palavra jamais é a união de dois não. Duas palavras que dão negativo. É uma intensificação do fato de que um crente não pode perecer. Não há possibilidade de ele perecer. Eu tenho meu filho Jessé aqui comigo. Ele é meu filho. Não tem como dizer que ele não é meu filho. Ele foi meu filho, é agora e será. Então, é assim a Bíblia também no tocante à salvação. Para sempre salvo. Sois salvos. Vamos adiante aqui, porque os próprios salvos nem sempre sabem como explicar. Nem sempre os salvos vão se sentir salvos. Eu quero explicar isso porque nossos sentimentos e pensamentos errados nos conduzem em momentos angustiantes. Tem momentos que os crentes pensam que Deus se afastou deles. Tem momento que os crentes estão passando por uma caverna na vida e está tudo escuro lá. Tem momento que ele pergunta: será que eu sou crente? Nunca podemos dizer e afirmar que os crentes sempre terão certeza. Por quê? Nós sempre estamos embaralhados com nossos próprios sentimentos e pensamentos. Veja bem, muitas e muitas vezes deixamos de olhar para a Bíblia e olhamos para nós. E às vezes as dificuldades, as lutas, os perigos que enfrentamos fazem com que nós pensemos assim. Então nós devemos voltar os olhos para quem? Para a palavra de Deus. Como é que Deus faz para dar-nos certeza? Ele tem duas maneiras de fazer isso. Ele tem duas testemunhas fiéis. A palavra dele
nas nossas mãos é a testemunha veraz, ocular nossa. Tá? E olha aqui, queridos irmãos, eu vejo agora no Brasil o quanto os chamados crentes desprezam o livro de Deus. Mas esse livro tem sido procurado por muitos. Quando houve abertura na Rússia, para que voltasse tudo à liberdade, milhares de pessoas procuraram a Bíblia, queriam a palavra de Deus. Dizem que na China pessoas querem a Bíblia, querem, e aqui nós estamos jogando fora. Eu não sei por que isso. É um sinal de plena apostasia, que só Deus para ter misericórdia de nós. Abandonarmos as Escrituras, está acontecendo isso. Nós desprezamos. Nós não queremos chegar na igreja para ouvir. Nós não queremos isso. Nós queremos outro tipo de culto. Nós queremos barulho, nós queremos show dentro das igrejas. É isso. Mas a palavra de Deus na íntegra, como ela é, na pureza dela, na espada que ela é, no fogo que ela é, no martelo que ela é, nós não queremos. Então, queridos, como é que você vai confirmar a veracidade da sua salvação se você ignora a Bíblia? Mais que você ignora, mais distante você fica. Mas tem outra testemunha que trabalha junto com a palavra de Deus. O Espírito de Deus em nós. Nota a palavra de Deus aqui conosco, perante a nossa face, e o Espírito de Deus pegando o que está escrito e registrando este fato lá dentro. O gozo e a alegria da salvação. Tem que produzir isto. O gozo e a alegria de que eu sou salvo, de que Jesus morreu por mim. Essas coisas, queridos, elas vão ampliando dentro de um crente que busca a Bíblia. Vai transformando em festa essa salvação. Vai fazendo com que nós regozijemos no Senhor. Então, queridos, os próprios salvos sabem como explicar. Eu sou salvo. Tem muitos crentes que nem sabem direito a doutrina da segurança eterna, mas eles são crentes. Incrível. Sabe por quê? Porque a convicção dada pelo Espírito de Deus faz com que eles se regozijem no Senhor. Eu conheci crentes antigos que nunca aprenderam as poderosas doutrinas da segurança eterna, mas eram bravos soldados do Senhor, que se regozijavam na redenção. Os hinos deles eram os hinos do cantor, os hinos que cantavam a redenção na cruz. Eles tinham alegria no Senhor e a plena certeza de morar no céu. Foi isso que embalou a vida dos crentes. Foi isso que fez os santos marcharem rumo ao céu. Vamos à prova então da atuação da graça, porque diz o quê? Mediante a fé. Agora você fala, pastor, e a fé? Como é que é? Eu vou tentar explicar aqui. Em primeiro lugar, a fé é o instrumento da graça. Então, vamos supor aqui que eu estou aqui no salão, as luzes estão ligadas, está vendo? Sem elas eu não veria nada. Vamos comparar a luz aqui com a graça. Se não fosse a graça, não fosse a luz, eu estaria no escuro. Eu não poderia ver a palavra de Deus aqui. Então, a graça é a mesma coisa. A graça é que vem e que abre os olhos do pecador. Então, quando Jesus chegou para Lázaro
cemitério lá em Betânia, ele gritou: Lázaro, sai para fora. Se Cristo não falasse, Lázaro não sairia do sepulcro. Então foi ao comando da voz do Senhor. É a mesma coisa da criação, irmãos. Quando Deus falou, haja luz, a luz apareceu. Então o poder é só da graça. Então quando a graça chama, o que acontece no pecador? É que ele começa a ver. Quando Deus acionou o chamado dele no coração do ladrão na cruz, de repente tudo mudou. Até pouco momento antes, ele estava blasfemando do Senhor, zombando do Senhor, fazendo esses pedidos que o povo comum faz hoje para Deus. Mas quando a graça operou, aquele moço viu, seus olhos foram abertos. Ele viu quem era o Salvador. Essa é a atuação da graça. Tem que ter um sinal claro de que a graça está operando. E diz o quê? Mediante a fé. Vamos então tentar mostrar melhor isto. O que é fé? Eu diria, é o sinal de que olhos espirituais são abertos. Eu já conversei com muitas pessoas. Ontem conversei com o senhor e falando do evangelho para ele. Ele entendeu tudo, ele compreendeu tudo que eu falei. Chegou na mente dele, chegou nas emoções dele. Mas a fé, Deus não abriu os olhos da fé. Se houvesse os olhos da fé, ele falaria: pastor, o que eu posso fazer para ser salvo? Eu estou indo para o inferno. Deus abriu meus olhos agora. Vocês lembram quando Paulo e Silas foram pregar na cidade de, se não me engano é Corinto, ou Antioquia, ou Filipos, foi em Filipos, Atos 16, que Deus tocou no coração daquela mulher e ela se converteu. Foi Deus operando. A graça mediante a fé. Então os sinais aparecem. Qual outro sinal? Uma sede e fome pela justiça. Por que nós não estamos tendo salvação? Porque Deus não está chamando pecadores. Quando Deus chama, os pecadores vêm. Eles estão com fome, mas não com fome de churrasco, não daquele pão que vende na panificadora, não estão com sede dessa água que bebemos. São coisas espirituais. Os pecadores começam a mendigar, a buscar algo que eles estão com um intenso desejo de ter. Coisas espirituais. Isso é a fé. Acontece de várias circunstâncias. Começa a ouvir na igreja, começa a querer a Bíblia, começa a ouvir aqui e ali, começa a detectar se é verdade aquilo ou não. É Deus operando a fé. Mais adiante, há um coração humilhado em clamor. Nota, não estou falando clamor por fora, não estou falando de choro por fora, eu estou falando de um clamor interno, que a Bíblia chama invocação, um desejo por essa salvação. Outra coisa, boca confessando a Jesus. Às vezes acontece do pecador para todo mundo ouvir, às vezes confessa perante um pastor, ou a mãe ou o pai crente: Jesus, eu quero ser salvo agora. Obra da fé, Deus operando isso. A graça opera assim, mediante a fé. Então despontou a fé, você não tem dúvida. É claro que tem muita fé falsa, mas logo ela mostra que ela não tem aquele carimbo da graça de Deus. Outro detalhe é o encontro do pecador com o Salvador. Lembra daquela mulher adúltera que foi aos pés de Cristo, chorando,
Ela estava arrependida dos seus pecados, derramava lágrimas, não falava nada. Mas ali foi a fé em ação, foi a graça chamando o pecador. Cristo estava sentado ali para receber essa senhora. E dali, dos pés do Senhor, saiu uma mulher salva, quase que voando na liberdade da graça do Senhor e do perdão dele. Vamos então ampliar. Isto não vem de vós. Agora vocês vão perceber como a Bíblia é incrível. Diz o texto aqui, está vendo o versículo 8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto o quê? Vamos tentar explicar. A palavra isto, para alguns pastores, eu acho considerável isso. Os pastores um ajudam o outro, né? Quando estamos precisando de orientação. No grego, óbvio, a palavra está no neutro. Mas refere-se à graça. Se fosse a graça, não estaria no neutro. Estaria no mesmo gênero da graça. Mas aqui está no neutro. Então, para os eruditos, o termo isto, sempre vocês sabem, quando eu quero falar isto, é diferente de isso. Isto aqui, isto, isso, quer dizer, eu estou falando de alguma coisa mais remota. Aqui está falando de isto. Então, a conclusão de alguns eruditos é que isto refere a tudo que Paulo está falando. Ele juntou tudo aquilo. Não vem de vós. Então ele está pegando o pacote e está dizendo: isto não vem de vós. Foi tudo feito por Deus. Então, queridos, minha expectativa é que essas coisas ficaram claras para vocês. Como eu não terminei tudo, então vamos ver agora, anulando toda a obra da carne. E aí eu parto para o versículo 9. Diz: não de obras, para que ninguém se glorie. O que seria obras aqui? Hoje pela manhã eu gravei salvos para as boas obras. E aqui está anulando as obras. Veja, ele está anulando toda atividade da carne, toda atividade humana. Veja bem, se tudo vem da graça, até as obras vêm da graça. Mas aqui não está tratando das obras da graça, está tratando das obras nossas, que eu acho que eu posso fazer. Então tem que explicar isso aqui. O que seriam essas obras? Como é que elas aparecem? Eu vou tentar elucidar isso a todos. Primeiro, as obras que são tratadas aqui em Efésios 2, versículo 9, elas aparecem de várias maneiras. Elas aparecem como atividades religiosas. Vocês lembram, eu não sei quantos dos meus ouvintes já leram o livro de Isaías, mas ali está a marca de o que é uma religião apóstata, desviada da verdade. Estava Israel indo todo sábado, sempre para Jerusalém, faziam festa, comiam juntos, levavam animais para serem sacrificados, levavam oferta, levavam os violões, por assim dizer, as liras deles, né? Tudo que era instrumento musical para tocar. Deus diz: eu não aceito. Vocês estão nos seus pecados ainda. Ele diz no capítulo 1: purificai-vos, limpai-vos dos vossos pecados. Veja que como uma religião pode fazer. Eu vejo hoje, pessoas estão correndo atrás de uma religião melhor,
alguma religião que tem alguma coisa que ele gosta, que elas gostam. Tem a música que gosta, tem a mensagem que ela gosta, tem tudo. Então, elas correm para lá, elas vão fazer tudo. Mas notem, isso aparece como obras, atividades religiosas. Um pastor pode estar fazendo obras. Sim, eu conheci um pastor, amigo meu, que ele no púlpito falou para a igreja: ontem eu me converti, eu não era crente. Impressionante, falou para a igreja dele: eu não era salvo. Veja, queridos, que alguém pode estar fazendo um trabalho dentro da igreja, cantando, pregando, orando, trabalhando, evangelizando, sem ser salvo. Tudo atividade da carne, pode acontecer. Não por obras. Então a carne sabe como manipular. Ela é esperta no homem. O outro detalhe, as obras aparecem também como atividades sociais. É comum ouvir pessoas: eu estou tentando fazer o máximo possível para entrar no céu. Normalmente a minha pergunta, ela não é retórica, ela espera uma resposta porque tem. Você acha que você merece o céu? Normalmente as pessoas me respondem: eu acho que eu sim, que eu mereço. Por quê? Eu tenho feito tudo de bom. Méritos pessoais. Às vezes as pessoas estão trabalhando. Nós estamos vivendo uma sociedade socialista. A realidade é esta. E o socialismo procura pensar em ajudar uns aos outros. Como eu posso dar uma cesta básica? Aquele homem que está ali precisando de uma esmola. Nada errado nisso. Não é nada errado. Se alguém quiser trabalhar ajudando aquela casa ali onde tem menores abandonados, a casa de velhinhos, outros lugares, pode ajudar. Só que essas obras não têm valor para Deus, para a salvação. São obras meritórias da carne. E a carne não tem mérito nenhum diante de Deus. Outro detalhe, e agora eu vou mais longe. As obras normalmente aparecem ornamentadas de versículos bíblicos. E está acontecendo muito. Nós normalmente vê até pessoas com camisetas, falando de oração, falando de versículo bíblico, colocando o nome de Deus em carros. Nada disso tem valor para Deus. A vida hoje do pessoal evangélico tem sido uma vida traçada de coisas bíblicas. Quando eu cuidava do meu sogro, eu e minha esposa, lá no Hospital das Clínicas, eu via como eram os lençóis do Hospital das Clínicas. De 10 ou 5 centímetros de distância, está escrito HC, Ribeirão Preto. Hoje o povo está fazendo a mesma coisa. A vida está sendo pintada de versículos bíblicos, porque dá uma ideia de que Deus está abençoando. Às vezes você coloca a Bíblia dentro de casa, aberta ali, em alguns versículos, e você acha que aquilo é bênção de Deus. Não tem nada a ver. É um perigo confiar nessas coisas. A Bíblia em si é um livro. Você pode ter na sua casa, mas ela não tem efeito nenhum. Ela não vai disparar tiros dentro de casa contra maus olhados. Ela não vai trazer sorte para dentro de sua casa. A Bíblia não é um trevo da sorte. A Bíblia é um livro. O livro de Deus. E eu preciso entender. Vede no livro do Senhor, lê de lá. É o que a Bíblia fala. Também as obras aparecem em forte demonstração de zelo religioso. Vocês lembram de Joás? A história bíblica fala dele. Foi um menino que com talvez a idade de 8 ou 9 anos assumiu o reinado em Jerusalém. Enquanto era guiado pelo seu tutor, um homem de Deus chamado Joiada, ele foi um bom rei. Mostrou zelo, procurou cuidar do templo em Jerusalém,
arrumou tudo. E Israel esperava que Joás fosse um grande rei. Mas quando Joiada morreu, acabou tudo. Voltou o que ele era. Mostrou suas garras de um homem perigoso. Tem muitas pessoas assim, zelo religioso, mostram zelo na sua igreja, são zelosos por causa de roupa, são zelosos por causa até de cabelo, de questão de aparência. Alguns são zelosos porque os pais estão lá dentro da igreja, ou o marido está, ou a esposa está. Então procura ter zelo por aquilo. Muitos são zelosos com doutrinas, sem contudo serem salvos. Eu conheci pessoas assim, zelosos por doutrinas importantes, sem nunca conhecerem a salvação. Também as obras aparecem em religiosa manifestação pacífica. O que é isso? Está vendo muito isto hoje. A religião está sendo usada para o encontro da paz. Paz, 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 paz. Não fale de Bíblia, não fale de pecado. Nós queremos paz. Nós queremos viver com o mundo. Nós vamos estar na igreja, vamos dar nosso dízimo, vamos participar da euforia, vamos. Paz. Não pregue contra o pecado. Não fale do inferno. Não fale da cruz. Que coisa! Então hoje é a palavra comumente usada, paz, ou a paz do Senhor, ou graça e paz. Mas a Bíblia fala de guerra. Enquanto não houver reconciliação com Deus, o pecador está em guerra contra Deus. As obras também aparecem em trajes de aparência de santidade, porque às vezes nós usamos a aparência para demonstrar santidade. A Bíblia fala que os homens, nos últimos tempos, Paulo fala isso em 2 Timóteo, os homens seriam assim, mostrando piedade por fora, mas por dentro não. São adúlteros, mulheres adúlteras, dentro das igrejas, jovens também, com aparência de piedade, mas sem conversão. Deus trata do coração. O outro detalhe, queridos, essas obras, elas são como bolhas, elas são iguais a bexigas, estouram facilmente, não tem valor. As obras da carne, elas são como borracha. Você pega uma borracha e estica, parece que ela se tornou maior. Você pega um falso crente e estica ele parece que ampliou a vida, mas é igual borracha, volta tudo ao normal quando solta. Mas aqueles bichinhos que dá corda neles mexe, aqueles homenzinhos, aqueles bonequinhos, você põe dentro de uma igreja, você dá corda no falso crente, ele mexe para lá e mexe para cá, mas quando acabou a corda, ele volta ao seu estado normal. Escutem, deixa eu dizer, Deus não precisa do homem, a graça nunca precisou, nunca, tudo é obra de Deus. Foi o Pai que escolheu, o Filho que veio e o Espírito Santo que chama. Se não for a obra da graça, você, meu amigo, não passa de um morto, um defunto espiritual. Agora, isso não significa responsabilidade, ausência de responsabilidade. Quando Deus comunica o Evangelho, comunica a homens naturais, homens que pensam, homens que sabem, homens que entendem. Não porque os homens naturais vão tomar uma decisão, não. É para se humilhar. Alguns pastores ficam, vamos dizer assim, entre o céu e a terra, procurando saber a responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem
é se humilhar. Humilhar. Porque quando ele se humilha, Deus chega. Que maravilha! Humilhação. Então Deus comunica assim. Quando o homem ouve o Evangelho, ele tem uma responsabilidade muito grande perante Deus. O coração endurecido é sinal de juízo. O coração humilhado é sinal de que a compaixão de Deus vai chegar. Os homens mais ricos deste mundo precisam dos pobres. O presidente da República, ou o homem mais rico do Brasil, precisa daquele que planta cebola, que planta alface, daquele que trabalha tirando leite para vender. Deus não precisa de ninguém. Ele é completamente autossuficiente. Em todos os aspectos, Ele é Deus. Então vamos para o final. Qual a razão suprema para que ninguém se glorie? Vamos ver a diferença? Qual a oração de um salvo? Qual é a oração de um salvo? A oração de um homem que foi tomado pela graça salvadora. Ele fecha os olhos, de coração, ele está: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor foi misericordioso para com a minha vida. O Senhor me abraçou em sua compaixão. Olha a oração de um crente. Olha a oração de um não crente. Ele não tem sentimentos na oração. É apenas uma reza. É coisa momentânea. Não há alegria na oração por entender a graça. Os que estão sob a graça, eles têm uma festa na adoração a Deus. Eles estão maravilhados com aquilo, como Deus opera. Então vamos lá. O alvo de tudo é o quê? Deus está primeiramente ocupado com a salvação dos homens? Não. Ele está ocupado primariamente com a glória dele. E tudo que entra para usurpar a glória dele, não tem a presença dele. Qualquer ambiente onde a glória de Deus não está nas honras vistas na palavra dele, na sua soberania, ele não está presente. Porque tudo envolve a glória de Deus. Ele é o autor da salvação eterna. O que é que os santos fazem? Proclamam, jubilam, cantam. Cantam o quê? Eles vão dizer: Deus, eu fiz minha parte e tu fizeste a tua. Não! Na redenção firmado estou. Procuramos cantar os hinos hoje à noite. Para tratar de quê? Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Fonte tu de toda bênção. Olha o hino 20 do cantor cristão que nós cantamos comumente. Amavas-me, Senhor, dando toda a honra em cada estrofe ao trabalho majestoso de Deus na sua soberania. Isso é graça. Outro detalhe: os santos não ficam exibindo a sua fé. Nunca. Porque vem de Deus. Eles glorificam a graça. A Bíblia faz isso. A fé honra a graça. E a graça honra a fé. E tudo isso, com efeito, tem em vista os homens humilhados, e para que pecadores venham a Cristo. Eu procurei nesta noite expressar em palavras simples, porque eu não sei falar palavras bonitas. Palavras simples,
a teologia bíblica da salvação, para que se alguém deseja ser salvo, hoje é o dia aceitável. Se Deus colocou um desejo intenso por Cristo para conhecer o perdão e a salvação eterna, é sinal de que a obra da graça foi feita em sua vida. Se você deseja isso, você é como um faminto que quer o pão eterno, é como um sedento que quer a água da vida, é como um andarilho que quer entrar no céu, que é a casa eterna. Creia em Jesus agora, Ele é o seu suficiente Salvador, e Ele está perto e pronto para salvar.